A paz do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 5, que traz como título uma perspectiva pentecostal de missões. E quando nós falamos sobre uma perspectiva pentecostal de missões, nós estamos falando um ponto de vista pentecostal de missões. O textuário traz Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Vejamos, o textuário já traz um assunto interessante, que já amplia bem a lição. Diz assim: recebereis a virtude. Quando nós encontramos essa palavra no textuário, recebereis a virtude do Espírito Santo, o que quer dizer virtude? O que significa a palavra virtude? Em algumas traduções vai estar assim: recebereis o poder do Espírito Santo, que é a mesma coisa que virtude. A palavra virtude significa disposição firme e constante para a prática do bem. Então, quando o textuário nos traz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis minha testemunha, está dizendo assim: quando vocês receberem disposição firme e constante para a prática do bem, sereis a minha testemunha. Olha que maravilhoso esse conceito que o textuário da lição já nos traz. Vejamos, a palavra de Deus diz que em Israel, em Jerusalém, acontecia pelo menos 3 festas principais no ano. E uma dessas festas levava o nome de Festa de Pentecostes. A festa de Pentecoste acontecia 50 dias depois da Páscoa. E o que era essa festa de Pentecoste? Também conhecida como Festa das Semanas e como Festa das Colheitas. O que era essa festa? Essa festa era a celebração da colheita dos primeiros frutos que o pessoal colhia e ofertava ao Senhor. Era conhecida como Festa das Semanas porque era 7 semanas. 7 semanas, cada semana tem 7 dias, 7 vezes 7, 49. Num dia após, era comemorado, no 50º dia, era comemorado a festa do Pentecoste. Então, estava acontecendo esta festa lá em Jerusalém, no 50º dia após a Páscoa. E o que aconteceu naquela festa? Como era uma das principais festas em Israel, vinham pessoas de todas as regiões, de todas as nações. Judeus devotos de todas as nações vinham celebrar essa festa do Pentecoste. E foi um dia propício, né? Por isso que a lição diz uma perspectiva pentecostal de missões. Foi um dia propício para a manifestação do Espírito Santo. Porque, veja bem, era a festa da colheita. Era a festa da comemoração dos frutos, né? Comemoração dos frutos, missões tem a ver com frutos. Era a festa da comemoração da grande colheita que eles tinham feito durante aquelas semanas. E naquela festa, como eu já disse, havia pessoas de todas as nações. E estavam ali reunidos adorando ao Senhor. Quando de repente, no dia dessa festa, chamada Festa do Pentecoste, que Pentecoste quer dizer colheita, aconteceu a manifestação do Espírito Santo. E como que aconteceu essa manifestação do Espírito Santo? Ela aconteceu de forma em som,
ela aconteceu de forma em visão e ela aconteceu de forma verbal em línguas de outras nações. Então, a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, na festa de Pentecoste, aconteceu com som, com visão e com fala. E que fala foi essa? Línguas de outras nações. É importante enfatizar que aqueles que estavam reunidos e receberam a manifestação do Espírito Santo, naquele dia, eles falaram em línguas de outras nações. Tanto que em Atos, do capítulo 1, capítulo 2, nós vamos encontrar que muitos falaram, não são esses varões galileus? E por que nós ouvimos eles falarem em línguas da nossa nação? Aqui, irmãos, deixa muito claro a chamada de missão no dia de Pentecostes. Aqui deixa muito claro que a manifestação do Espírito Santo veio para impulsionar a obra missionária. Tanto que cada um falava numa língua de uma nação. Tudo bem até aqui? O comentarista da lição diz o seguinte: uma perspectiva pentecostal de missão. Primeiro subtópico do primeiro tópico, somos evangélicos. Para fazer missão, primeira coisa, temos que ser evangélicos. E o que é ser evangélico? Ser evangélico é só acreditar nos evangelhos? Ser evangélico é só ser simpatizante dos evangelhos? Ser evangélico é só ser admirador do evangelho? Não. Porque isso Nicodemos era. Nicodemos, ele era admirador dos evangelhos, ele era simpatizante dos evangelhos, ele cumpria o evangelho segundo a lei minuciosamente, mas ele não era evangélico. Tanto que o Senhor falou para ele que ele precisava nascer de novo. Então, ser evangélico não é cumprir regras impostas por uma instituição religiosa. Ser evangélico não é ser só simpatizante dos evangelhos. Ser evangélico é ter um compromisso pessoal com Jesus, ou seja, ter um novo nascimento. Isso é o conceito de ser evangélico. Nicodemos, ele fazia parte da seita dos fariseus, uma seita que cumpria minuciosamente as regras da lei, na questão do dízimo, de guardar o sábado, mas Deus não considerou ele, Jesus não considerou ele como evangélico. Então, o comentarista é muito feliz em dizer, somos evangélicos. É uma das primeiras características para fazer missão dentro de um contexto pentecostal. Por quê? Para se fazer missão dentro de um contexto pentecostal, que nós vamos mais para frente conceituar o que é ser pentecostal, devemos ser evangélicos na essência, ou seja, ter um compromisso pessoal com Jesus Cristo, ter um novo nascimento com Jesus Cristo, ter a palavra de Deus na prática de vida. Isso é nascer de novo. Foi o que Jesus pediu para Nicodemos, para que Nicodemos nascesse de novo, para ser evangélico. Então, mais uma vez enfatizando, para fazer missões, tem que ter um relacionamento pessoal com Jesus. Tem que ter um novo nascimento. O que é um novo nascimento? Nascer de novo, segundo as regras impostas pela palavra de Deus, que é a regra de fé de todo o evangélico. Então, vamos continuar aqui. Então, ser evangélico é um dos princípios que o comentarista da lição traz.
dentro de uma perspectiva pentecostal de missão. E tem o segundo princípio para uma perspectiva pentecostal de missão, que é reconhecer a autoridade da Bíblia. Vejamos, como fazer missão sem reconhecer a autoridade da Bíblia? Hoje, nós estamos vivendo uma época que a palavra de Deus está sendo muito questionada. Que as palavras da Bíblia estão sendo muito questionadas. Mas todo evangélico tem que reconhecer a autoridade da Bíblia. Sem reconhecer a autoridade da Bíblia, como fazer missão segundo uma perspectiva pentecostal? Ou seja, como fazer missão direcionado pela manifestação do Espírito Santo. Então, para ser evangélico, tem que reconhecer a autoridade da Bíblia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, nós precisamos reconhecer a autoridade bíblica para fazer missão dentro de um contexto pentecostal. Feito isso, qual a outra característica define um evangélico? Nós vimos que ser evangélico é ter um relacionamento pessoal com Jesus. Nós vimos que ser evangélico é acreditar e viver a autoridade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E para por aqui? Não. Ser evangélico não se limita só a isso. Como é que eu me caracterizo como evangélico? Além de ter um compromisso pessoal, além de reconhecer a autoridade da Bíblia, qual outra característica, qual outro princípio me caracteriza como evangélico? Eu me preocupar com a conversão de outras vidas. Esse é um dos princípios. Se não é o mais importante, ele é fundamental. Porque o verdadeiro evangélico, ele tem uma preocupação com a conversão de almas. Vejamos Filipe. Filipe, ele viu aquele eunuco da rainha de Candace que estava vindo de uma adoração em Jerusalém. Ele tinha ido adorar em Jerusalém. Ele estava voltando e estava lendo o livro de Isaías. Mas ele estava lendo, mas não estava entendendo. Filipe, impulsionado pelo Espírito Santo, foi até ele e perguntou: entendes o que está lendo? E ele: como entender? Se não há ninguém que me explique. E Filipe se dispôs a ensinar aquele etíope o que significava aquelas palavras de Isaías. Aquele etíope acreditou, aceitou e foi batizado. Então, todo evangélico, ele tem que ter esse impulso que Filipe teve. Será que meu irmão está entendendo a palavra de Deus? Porque fazer missão dentro de um contexto pentecostal não é só ir às nações. É ter preocupação se aqueles que estão dentro da casa de Deus também estão entendendo a essência da palavra de Deus. Também estão entendendo o que é o evangelho puro e genuíno. Porque se formos analisar, aquele etíope estava vindo de um templo de adoração. Ele estava lendo a palavra, mas eles não estavam entendendo. Então, o comentarista nos chama a uma reflexão. Será que estamos nos preocupando como evangélico se o nosso irmão,
se aquele que compartilha o mesmo banco no culto conosco está entendendo a palavra, isso também é um sinal de ser evangélico. Isso é fazer missão dentro de uma perspectiva pentecostal. Tudo bem até aqui? O comentarista também vai nos dizer que além de evangélicos, que reconhece a autoridade da Bíblia, que tem um relacionamento pessoal com Deus e que tem um compromisso em conversão de almas, nós somos pentecostais também. Que bênção, né? Ser evangélico e ser pentecostal é uma bênção, né? Oxalá que nesse século em que estamos vivendo, tenham muitos evangélicos, como o comentarista nos traz na lição, e muitos pentecostais. Por quê? O que é ser pentecostal? Esse termo, essa terminologia, esse verbete, né, como o dicionário diz, ele foi criado em 1907 na Grã-Bretanha. E ele foi criado por quem? Ele foi criado pelas igrejas tradicionais anglicanas, episcopais, metodistas, evangélicas. Por que criaram, essas igrejas criaram essa terminologia de pentecostais? Porque em 1907, nas ilhas da Grã-Bretanha, surgiu um movimento parecido com o movimento do dia de Pentecostes. Um movimento que havia manifestação do Espírito Santo em visão, em som, em línguas estranhas. E eles assimilaram, fizeram uma analogia ao dia de Pentecostes. Então, essas igrejas anglicanas falavam que toda pessoa que acreditava na manifestação do Espírito Santo nos dias em que estavam vivendo, eram crentes pentecostais. Então, o termo pentecostal, a partir de 1907, não tem a mesma conotação de pentecostal da igreja primitiva, porque no contexto da igreja primitiva, pentecostal era uma das festas que acontecia anualmente, que era a festa das colheitas e das semanas. A partir de 1907, que o termo pentecostais começou a entender como pentecostais aqueles que acreditavam na manifestação do Espírito Santo nos dias de hoje. E glória a Deus por isso. Eu sou pentecostal, Aleph, você também é? Oh, glória! Glória a Deus por isso. Mas não eram todos que acreditavam assim. Por quê? Porque nós temos uma linha teológica que são chamados os cessacionistas. Os cessacionistas acreditam que a manifestação do Espírito Santo, que norteia uma obra missionária, ficou só nos dias da igreja primitiva. O cessacionista não acredita na manifestação do Espírito Santo nos dias de hoje. E aí eu fico refletindo, como será direcionado a missão do cessacionista? Porque se é o Espírito Santo que nos direciona para a missão, que é o Espírito Santo que direcionava os discípulos como Paulo, Pedro, Estevão, Filipe, para a obra missionária, como será que é a missão desses cessacionistas? Então, os cessacionistas deram o nome de pentecostais para aqueles que aderiram ao movimento da manifestação do Espírito Santo na Grã-Bretanha em 1907. Só para os irmãos terem uma noção de quando iniciou essa terminologia pentecostais, tá? Então, voltando, pentecostais
nos dias de hoje, se refere àqueles que acreditam na manifestação do Espírito Santo, tá? Diferente da conotação de pentecostal na igreja primitiva. Tudo bem até aqui, irmãos? Eu vou ser bem sucinta. Uma vez que pentecostais é aqueles que acreditam na manifestação do Espírito Santo, aqueles que acreditam na manifestação do Espírito Santo contribuem muito para a obra missionária, tá? A contribuição pentecostal para a obra missionária, ela é maravilhosa. Quem não lembra quando Paulo decidia ir para algumas áreas de missão e o anjo do Senhor ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para determinadas regiões, e quando foi à noite ele teve uma visão de um homem pedindo para ele passar para a Macedônia. Isso o que é? É acreditar na direção do Espírito Santo para fazer a obra missionária. Só que tem aqueles que não acreditam na manifestação do Espírito Santo, como nós acreditamos, como nós pentecostais acreditamos. Por quê? E isso eu deixo como dica de discussão para os professores da escola dominical. Há aqueles que acreditam que a manifestação do Espírito Santo hoje não se dá pelos dois distintivos, que é a evidência inicial e a subsequência. O que é isso, irmã Raquel? Existe uma linha teológica chamada pentecostal histórico teológica clássica, que é uma linha que acredita que os dois distintivos do pentecostalismo é a subsequência e a evidência inicial, ou seja, essa linha teológica, essa linha pentecostal histórica, teológica clássica, acredita que para ser pentecostal tem que acreditar que a mesma manifestação que aconteceu na igreja primitiva acontece hoje, e que para ser pentecostal tem que ter no batismo com o Espírito Santo o sinal, a evidência inicial do falar em línguas estranhas. Então, para essa linha teológica, para ser batizado com o Espírito Santo, que é uma das evidências do pentecostalismo, que é da característica do pentecostalismo, para essa linha teológica clássica, para ser batizado com o Espírito Santo, precisa ter como evidência inicial o falar em línguas estranhas. E o que os professores acham? Isso está correto? É uma dica para discutir em sala de aula. Essa linha teológica está correta? Para ser batizado com o Espírito Santo, só a pessoa que fala em línguas estranhas é batizada com o Espírito Santo? Vamos discutir isso em sala de aula. E a outra linha teológica, chamada pentecostal histórico, que pertence a uma denominação, eles pertencem a uma denominação de matriz pentecostal, mas que não acredita na doutrina da subsequência nem na evidência inicial. Então, há uma linha teológica pentecostal histórica, que é aqueles que eu falei, o cessacionista. Eles acreditam que a manifestação só foi para aquele tempo. Eles até têm em sua matriz o pentecostalismo, acredita que ocorreu, mas não acredita que acontece agora. Então, eles não acreditam na manifestação de línguas estranhas. Eles, pelo contrário, eles ficam horrorizados em falar línguas estranhas, tanto que há uma linha da psicologia que diz que esse falar em línguas estranhas
glossolalia, se eu não me engano, é um problema de saúde mental. Então, há uma linha do pentecostal histórico que não acredita na manifestação do Espírito Santo como línguas estranhas e nem na sua subsequência. Tudo bem até aqui? Deu para entender? E existe também uma outra linha, é aquela que até acredita que existe uma manifestação do Espírito Santo, mas não se apropria dessa manifestação. Não tem um relacionamento pessoal. Tudo bem? E existe a outra linha, que eu também deixo como dica para ser discutida com a linha pentecostal histórico-teológico clássico, que é a linha pentecostal histórico-teológico brando. É aquela linha que acredita na subsequência, ou seja, que continua a manifestação do Espírito Santo da igreja primitiva hoje também, isso que é a subsequência. E que acredita na manifestação de línguas estranhas também hoje. Mas essa linha pentecostal histórico-teológico brando diz que é normal ter a manifestação das línguas estranhas como uma evidência inicial, mas que não é normativo. Ou seja, essa linha teológica branda acredita que a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo, mas não falar em línguas estranhas. Tá difícil, né, Aleph? E aí? É uma sugestão para discutir na aula. Ser batizado com o Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito Santo, precisa falar em línguas estranhas? Evidência inicial? Será que precisa? Então vamos lá. Quem são os adeptos da linha teológica pentecostal, histórico, teológico brando? Ou quem são os adeptos do pentecostal, histórico, teológico clássico? Amém? Então eu deixo para os professores explorarem mais essas linhas teológicas que vai servir de enriquecimento para a sua aula. E boa sorte. Deus vos abençoe. Amém, irmãos? Então vamos lá. Uma vez que nós acreditamos na manifestação do Espírito Santo, nós acreditamos que ele direciona a obra missionária. E quando nós acreditamos que ele direciona a obra missionária, tudo expande, tudo desenvolve. A Bíblia diz que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha só, irmãos, quando a missão ela é direcionada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é que diz, agora é tempo de ir, agora é tempo de ficar, ainda não é tempo de pregar a palavra lá. Agora é tempo de ficar parado, é tempo de ficar quieto. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo. E ser direcionados pelo Espírito Santo não é sinônimo de ser isentos de hostilidade e de perseguição. Por quê? Quando nós somos chamados para a obra missionária, quem é que separa? Quem é que unge? Quem é que inspira? É o Espírito Santo, como diz o comentarista no tópico 2. É ele que unge, é ele que inspira, é ele que envia. Mas não é porque nós somos enviados pelo Espírito Santo que nós estamos isentos de ser hostilizados, ser rejeitados e até ser expostos ao perigo. Porque o que se ouve muito é o seguinte, aconteceu isso porque Deus não estava no negócio. Aconteceu essa intercorrência, essa crueldade, é porque não foi enviado pelo Espírito Santo para a obra missionária. Não, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele estava pregando em Nazaré.
Nazaré era a cidade onde Jesus Cristo foi educado. E o que acontecia? Ele estava pregando na sinagoga, ele estava ensinando na sinagoga. E muitos admiravam seu ensino, admiravam a sua sabedoria. Mas, ao mesmo tempo que o admirava, perguntava, não é filho de José esse daí? Começaram a hostilizar Jesus, a ponto de colocar a vida de Jesus Cristo em perigo, hostilizando a Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi enviado pelo Espírito Santo de Deus? Jesus Cristo não foi separado, não foi inspirado, mas foi hostilizado. Então é bom entendermos isso, que embora a obra missionária seja guiada pelo Espírito Santo, isso não isenta aquele que é separado, inspirado e enviado de hostilidade. Vamos continuar aqui. No tópico 2 diz, a obra missionária depois do Pentecostes. Irmãos, a obra missionária depois do Pentecoste expandiu por conta da virtude do Espírito Santo, que nós já falamos. A obra missionária expandiu porque aqueles crentes primitivos estavam dispostos à prática do bem, que é a virtude do Espírito Santo. Então, todo crente que recebe o batismo com o Espírito Santo, ele recebe a disposição permanente para a prática do bem. Olha só, todo crente que recebe o Espírito Santo recebe a disposição para a prática do bem. E o que é considerado um bem? A obra missionária. Compartilhar o evangelho. Então, a obra missionária expandiu depois dos Pentecostes porque eles estavam dispostos, eles estavam com virtudes. Por isso que a obra de Deus expandiu. Mas mesmo a obra expandindo, e até hoje nós se deparamos com essa situação, mesmo a obra de Deus se expandindo, havia alguns paradigmas que precisavam ser quebrados na igreja primitiva. E aí eu pergunto para os irmãos, para os professores, existem paradigmas hoje que precisam ser quebrados? Aleph, me ajuda, porque só você que está aqui na sala comigo, eu preciso falar com alguém. Existem paradigmas que precisam ser quebrados ainda hoje? Você acredita nisso? Na igreja primitiva também havia alguns paradigmas que precisavam ser quebrados. E quais eram esses paradigmas? Por exemplo, acepção de pessoas. Deus chamou Pedro para a obra missionária. Deus deu eloquência para Pedro, um homem que não tinha muito estudo, que levantou no dia de Pentecostes e ganhou tantas almas para Jesus. Mas Pedro tinha alguns paradigmas. O que é paradigmas? Conceitos estabelecidos que precisam ser quebrados. Conceitos humanos, conceitos instituídos por homens. E qual era o conceito que Pedro concebia que servia de impedimento para uma perspectiva pentecostal missionária? Qual que era esse preconceito? Ele achava que o evangelho era só para os judeus, que o evangelho era só para eles. Ele não concebia a ideia de pregar para os gentios. Mas como é bom fazer a obra missionária dentro de uma perspectiva pentecostal. Ou seja, dentro de uma perspectiva onde há manifestação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele, além de ungir, inspirar, enviar e separar, ele quebra preconceitos existentes dentro do homem. Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo, mas precisava de alguns conceitos serem quebrados. E o que Deus fez, Aleph, para quebrar esses preconceitos?
Deus, ele tem um jeito todo especial. Ele não chega já expondo a pessoa. Ó, não pode ser desse jeito, não. Desse jeito você está indo errado. Deus, ele tem um jeito todo especial de abordar as pessoas. O Senhor Jesus mostrou uma visão para Pedro. Pedro estava lá na casa de Simão, o curtidor, e o Senhor mostrou uma visão para ele. Ele estava com fome, enquanto foram preparar comida para ele, ele deu uma descansada. Algumas Bíblias dizem que ele ficou em estado de êxtase. Em terminologias contemporâneas, ele cochilou. E o Senhor mostrou para ele um lençol cheio de animais que eram considerados imundos pela lei. E na visão, alguém pedia para ele, come. E ele falou, como eu posso comer algo que é imundo? E a resposta que ele teve foi, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. Naquela visão, o Senhor estava preparando Pedro para uma missão transcultural. Glória a Deus. Será que todo missionário tem condições de fazer uma missão transcultural, Aleph? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque eu acho que existem muitos missionários que precisam ser quebrados paradigmas dentro dele. E como se quebra paradigma? Dando lugar para ser quebrado. Porque quando Pedro recebeu essa revelação, logo 3 homens chegou até lá enviado por Cornélio. E ele foi com os 3 homens. Ele quis ir. Então, quando você quer que algo seja quebrado na sua vida, aí há liberdade de expandir a obra missionária na sua vida. Então, para ter expansão da obra missionária em um contexto pentecostal, tem que haver quebras de paradigmas, quebras de preconceito. Eu acredito no perfil de crente só se for do meu jeito. Para fazer missão, é necessário haver quebras de paradigmas. Porque se não tivesse uma quebra de paradigma na vida de Pedro, será que teria sido feita aquela grande obra na casa de Cornélio? Porque a Bíblia diz que Pedro foi, pregou o evangelho de uma forma simples e genuína, porque o evangelho é simples e genuíno. E houve a manifestação do Espírito Santo e houve conversão de almas. Então, assim, a obra missionária expandiu, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém, meus irmãos? Então, dentro desses minutos, eu acabei falando os 3 tópicos da lição. Que Deus abençoe as aulas dos irmãos. E eu sugiro mesmo que os irmãos procurem aquelas linhas teológicas para a discussão da aula de vocês. Que Deus abençoe.